Números 13, 32. E eles fizeram sair uma fofoca da terra. Tá. Das traduções tradicionais não vai estar a palavra fofoca, tá? Mas isso aqui é a palavra fofoca. Vendo os lugares onde ela é usada e a forma que ela é usada, isso é claramente a palavra fofoca, tá? Olha como está nas outras traduções, tá? Infamaram a terra em uma, né? Espalharam relatório negativo na outra, infamaram e difamaram, tá? Mas tem outra palavra que é usada para esse sentido de difamar ou coisa assim. Isso aqui é realmente a palavra fofoca, tá? Então, na linguagem do povo, é para isso que nós usamos isso aqui, tá? Então, o que eles falaram aqui, por exemplo, quando você coloca relatório negativo aqui, dá-se a entender que pode ser uma coisa verdadeira, tá? Então, é complicado, é importante estar correto e da linguagem convencional. Então vamos lá, e eles fizeram sair uma fofoca da terra que eles investigaram. Para os descendentes persistiu com o grande pastor, dizendo: a terra na qual nós cruzamos para investigar é terra consumidora dos que estão assentados nela. E todo o povo que nós vimos no meio dela são homens de medidas. Esse homens de medidas está de forma literal aqui, são homens de medidas. É a mesma palavra que é usada para medidas. Nas traduções tradicionais, vocês vão ter a seguinte termologia, tá? Ó, grande estatura, ó, em todos eles está como grande estatura, tá? Tem várias palavras que eles poderiam usar. Primeiro que a palavra grande não está aqui. E também, né, não tem nada, tem várias palavras usadas para grande, para muito, ou coisa assim. E não é isso, são homens de medidas. O que isso pode ser? Talvez sejam homens de tamanho, alguma coisa assim. Mas é para refletir, tá? É daqui que sai muito o contexto de gigantes, tá? Então, é complicado isso que eles colocam, porque existem palavras. Se o texto quisessem ser explícito quanto ao tamanho, ele não teria usado a palavra medidas, eles teriam usado grande ou algo no sentido. Eles eram grandes? Talvez. Eles eram pequenos? Talvez. Mas é complicado. Quando você sai do padrão, várias fábulas são inventadas. Agora, eu concordo que eram gigantes? Não sei. Eu discordo? Isso não é importante. O que eu faço é trazer à tona a palavra que é usada. 33. E lá nós vimos os caídos, os filhos do pescoço dos caídos. E nós fomos aos nossos olhos como intocados gafanhotos. E assim nós fomos aos olhos deles. Aí aqui sim. Aqui é assim, ó. Ah, tá. Aqui falou de grande, beleza. Aqui pode ser que nós éramos intocados gafanhotos. Lembrando que a palavra gafanhoto, ela tem várias palavras que eles traduzem para uma que é gafanhoto. Então o que eu faço? Eu coloco a raiz do que vem antes e para saber que tipo de gafanhoto que se quer dizer. No caso aqui, a raiz dessa palavra que é usada para gafanhoto nas traduções tradicionais é no sentido de intocado. Então eu coloquei intocados gafanhotos. Então aqui dá-se a entender que é por questão de tamanho, tá? Mas aqui essa questão de tamanho não está. Ou pode ser, né, o fato deles estarem escondidos, tá? Eles se refletiram. E aí depois dessa fofoca, lembrando que, tá, aqui eles falaram, são homens de medidas, só que aqui está escrito também que é fofoca, tá? Então a gente também não sabe exatamente se essa aqui é uma fofoca correta ou incorreta. Aí vamos lendo a seguir. Então é questionável se eles realmente eram gigantes da forma que, pelo menos aqui, tá? E na minha opinião. Eu estou apenas trazendo o texto à tona. Números 14. E toda a reunião levou a voz dela. E eles puseram a voz, e o povo chorou naquela noite. Agora aqui,
Nas traduções tradicionais, aqui vai estar levantou. Olha, que eu vou até verificar aqui. É, vai estar tudo elevou, levantou. Só que tem outras palavras que são usadas para levantar e elevar, tá. Então, essa aqui é a palavra que é usada para levar, e ao meu ver, eles levaram a voz indo falar, tá. Então, na minha opinião, esse é o vocabulário aqui, não necessariamente em voz alta, mas eles levaram a voz deles, talvez, expondo opinião. Porque tem outras palavras que são usadas no sentido de gritar, ou berrar, ou lamentar, tá. Então aqui simplesmente levou a voz, puseram a voz. Esse é o mesmo verbo usado para dar, quando você dá algo, quando alguém põe algo. Esse aqui é o mesmo para levar, quando você leva algo até outro lugar. Então, e o povo chorou naquela noite. E todos os descendentes do persistiu com o grande pastor, pernoitaram contra o tirado e contra o grande montanha. E toda a reunião disse a eles. Lembrar que reunião é a tradução da palavra sinagoga. Quando eles usam a palavra sinagoga, que está no Novo Testamento, que para o nosso idioma a palavra sinagoga ela não foi traduzida, ela foi transliterada e passou a significar um lugar de encontro de judeus. Mas ela é uma palavra grega e essa palavra grega ela é usada quando ela se liga ao hebraico é no sentido de reunião, tá. No singular, ela é como se fosse testemunha, e no plural é reunião. É dessa palavra que os testemunhas de Jeová tiram a palavra testemunha deles. É a mesma base da palavra que é usada para sinagoga no grego. E aquilo, se você traduz como sinagoga, fica parecendo que, por conta da palavra sinagoga ser apenas usado para um lugar onde judeus se reúnem, fica parecendo que é apenas isso. E é uma reunião. Você não tem um lugar fixo para fazer uma reunião. O mesmo ocorre com igreja. Igreja não foi uma palavra traduzida, ela foi transliterada. Ela significa convocação. Você não precisa de um lugar fixo. E toda a reunião disse a eles: Quem dera nós tivéssemos tido fim na terra de sitiado. Ou neste sertão de palavra, quem dera nós tivéssemos tido fim. Tá? Isso aqui é. O que tem por trás disso aqui é uma coisa muito triste. É. Porque é no sertão da palavra que você tem um fim, que você morre. Essa palavra é usada no sentido de morrer. Eu traduzo como ter fim. Então, quando você está no sertão de palavra, você está naquele lugar seco e você não está buscando, você está acabado, você está no fim. Então, a inconformação deles de falar isso, eles estavam reclamando diante do jeito que eles realmente estavam no coração. E é interessante como o remédio deles seria a própria reclamação deles, que é buscar a palavra para que eles tenham a verdadeira água da vida. E não foi isso que eles fizeram. Eles reclamaram e nós vamos ver que a questão disso, tá? O problema não é exatamente reclamar. É reclamar da forma que eles fazem, tá. Se você se fecha no seu quarto e você reclama diante de salvação sobre algo que está acontecendo na sua vida, te garanto que é outra experiência, ele não vai você ter esse fim. Isso aqui é um contexto completamente diferente por causa da confiança que eles não tiveram no Salvador, salvação, no Senhor Deus. Então é um contexto diferente. Então, isso aqui não está dizendo para você não reclamar, está dizendo para você confiar em Salvador, salvação. Se você tiver que reclamar com ele de algo, se fecha no seu quarto, coloque em oração você e ele, e você reclama, tá? Reclama para ele. Pode fazer isso. Te garanto que, né, você bate a sua cabeça, você lê uns versículos e pá, e quando seu coração tocar, você e ele, no canto do seu quarto, sem ninguém ouvir, reclama para ele, entre você e ele.
3. E porque salvação faz nós entrarmos nessa terra? Para ter fim na lâmina? Lâmina, nas traduções tradicionais, está a palavra espada. E, poeticamente, e é mais convencional usar a palavra espada. Só que tem lugares que não tem como ser espada, que eles usam lâminas para cortar coisas menores, coisas que eles não usariam uma espada para fazer. Então, por conta de coerência verbal, eu usei lâmina. Porque senão eu teria que usar espada em um e faca no outro e tudo. E tem toda uma ligação por trás disso, porque, por exemplo, a língua, ela é o formato de uma lâmina, e nós vemos que isso é usado mais adiante no Novo Testamento e no Antigo também, se eu não me engano, como a língua é a lâmina que corta ou algo assim. Então, tem um símbolo por trás disso, né, que espada não necessariamente, né. Então, por exemplo, no Novo Testamento, se eu não me engano, quando Pedro corta a orelha do homem, é, é a mesma palavra que eles usam para ligar a lâmina aqui. Só que eu não sei se quando eles falavam o grego, eles já teriam aperfeiçoado o que de fato era, mas por conta da palavra que eles usaram se ligar diretamente a essa em versículos, eu uso lâmina lá também, porque é o vocabulário deles que eles faziam aqui. Agora, eu não sei se o grego passou a desenvolver algo mais específico diante dessa questão 2000 anos atrás. Talvez o grego de hoje, mas 2000 anos muito se muda. Nossas mulheres e nossos pequeninos vão ser para o saque. Não seria bom para nós retornar para sitiado. Sitiado, lembrar aqui que é a tradução do neto de Noé. O neto de Noé se chamava Mitzraim. E o significado de Mitzraim é sitiado. E eu chego a sitiado por conta dos símbolos que, que demonstram que é um lugar cercado, mas também oprimido, que é mais ou menos o que ocorre com uma cidade quando está sendo atacada por um exército estrangeiro. E assim, aí agora vamos ver simbolicamente o que seria sitiado também. Quando você está no aperto da sua vida, você busca salvação, o Salvador, e ele te tira daquele estádio de sítio, daquele estado de opressão, você sai. E ao sair, você sente saudades daquilo. Então, o que dá a se entender é que sitiado é muito ligado ao fato de viver uma vida no erro, no pecado. É você desejar as coisas da carne de volta, aquelas coisas que te mantêm apegado. Eu posso dizer isso porque uma vida, agora já faz muitos anos que não, mas eu tinha um hábito que eu achava que era bom para mim, mas não era. Me mantinha viciado naquilo, tá. Então, eu fui retirado e às vezes dá vontade, tá. Por isso que é importante manter-se em oração, para que você não volte àquele estado. Aquele estado de Egito, do Egito de sitiado. Isso, coisa toda ela se encaixa. 4. E eles disseram: "Homem ao irmão dele, nós vamos pôr um cabeça, e nós vamos retornar para sitiado." E o tirado e o grande montanha caíram de frente, à frente de toda a convocação da reunião dos descendentes do persistiu com o grande pastor. Tirado é Moisés, e grande montanha é o irmão mais velho dele, Arão. Aqui, ó, aqui é a palavra reunião, aqui é a palavra sinagoga, que é reunião, e a palavra igreja, que é a palavra convocação, sendo usadas de forma convencional dentro de uma frase, tá? Então, por exemplo, por isso que eu sempre recomendo, né, usar menos termos transliterados e mais termos traduzidos, porque você dá um significado às coisas, tá? Você pode fazer uma convocação em qualquer lugar, uma reunião também, porque aqui eles viram o grande erro que é voltar para aquela vida de sítio que se vive.
E o salvação é salvação, descendente do peixe, e o cachorro, descendente do ele será virado, dos que investigaram a terra, rasgaram os trajes deles. Salvação é Yehoshua. Esse é o nome, versão hebraica do nome de Jesus. Jesus nós temos como Yeshua, né? Mas é como se fosse um encurtamento de Yehoshua, né? E aquilo, esse Ye do começo seria Yehovah, que é Jeová, que eu traduzo como salvação. Só que aquele Shua, esse Roshua, ele é salvação, literalmente. Só que, por conta do nome de Jesus ser Jeová é salvação, eu traduzo Jeová como salvação. Então acaba ficando salvação é salvação. Só que são dois pontos de vista da palavra salvação diferentes. O salvação, que é Jeová, que por exemplo, os testemunhas de Jeová traduzem como Jeová, é o momento da crucificação. É aquela salvação, é a grande salvação. E o segundo, que é Yeshua, seria salvação convencional, outras salvações. Então, esse aqui é a salvação, né? O segundo salvação é salvação, e o primeiro é a salvação. Tá? E assim, tecnicamente eu poderia chamar de a crucificação também, porque é aquele momento. Só que o nome de Jesus é salvação, tem aquela segunda parte. Então, é como se a cena toda e o vocabulário todo estivesse apontando para a palavra salvação. Então, salvação é salvação. Descendente do peixe e o cachorro, tá? Agora, isso é muito legal aqui. Porque cachorros, eles têm um viés como um animal sujo, tá? E é interessante como qualquer hora eu vou falar mais sobre o cachorro e como ele se encaixa na Bíblia, é muito legal. Eu não vou fazer isso agora não. Descendente do ele será virado, dos que investigaram a terra, rasgaram os trajes deles, tá? E eles disseram a toda a reunião dos descendentes do persistiu com o grande pastor, dizendo: a terra que nós cruzamos por ela para investigar é uma terra muito boa. Lembrar aqui que a palavra descendentes, nas Bíblias tradicionais, ela vai estar como filhos. Só que eles não são filhos do persistiu com o grande pastor, porque isso foi 400 anos depois. Eles são descendentes do persistiu com o grande pastor. Então, assim, todo filho é um descendente, mas nem todo descendente é um filho. Então, usar a palavra filho onde ela está na Bíblia, ao meu ver, é um erro. Você poderia usar, por exemplo, na questão de quando se refere a Davi e Salomão, falando Salomão é filho de Davi, você poderia usar, só que é a mesma palavra que é usada para descendentes. Então, ao meu ver, é porque o texto quer que você use descendentes. E o que acontece? Isso demonstra o apego que o texto tem a essa questão de descendência. E também outra coisa, sabemos que, pelo menos, não sei vocês, mas comigo, né, meu avô tinha um carinho por mim que ele não transparecia da mesma forma com os filhos dele, tá? E a gente vê isso é muito comum entre os avós, tá? Eles têm muitas vezes um carinho diante dos netos que você pensa: "Poxa, cadê? Onde estava isso na minha época", né? Então, ao meu ver, descendentes é melhor, e até porque é correto. 8. Se salvação se inclina a nós, ele vai fazer nós entrarmos nesta terra, e ele vai pôr ela a nós. Uma terra que flui gorduroso leite e pegajoso mel. Aqui é a mesma coisa. Por que eu coloco gorduroso leite? Porque a base da palavra leite é a palavra gordura, e a base da palavra mel é a palavra pegajoso. Então, para não perdermos a raiz do que de fato é, eu coloco dessa forma. E aí aqui tem uma coisa legal também que vou deixar para depois. Até colocar aqui.